Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a Covid-19 e o tema da aula é Comportamento e hábitos humanos favorecem o surgimento de pandemias. Nós vamos iniciar a aula falando de zoonoses, que são doenças infecciosas naturalmente transmitidas de outros animais para os seres humanos, ou vice-versa. Essas doenças são causadas por vírus, bactérias, fungos e outros patógenos, mas hoje nós vamos dar ênfase aos vírus. Mas como ocorrem as zoonoses? Ao ocupar uma nova área selvagem, o homem entra em contato com vários patógenos que estão presentes nos animais do local. O problema é que o nosso sistema imunológico não consegue combater os novos patógenos da fauna silvestre. Podemos ver nessa figura que o contato pode acontecer de forma direta, ou seja, os patógenos dos animais silvestres pulam diretamente para o homem, ou também de forma indireta, quando os patógenos dos animais selvagens pulam primeiro para os animais domésticos. Quando isso acontece, os animais domésticos amplificam a sua capacidade de transmissão para o ser humano. Nos dois casos, pode ocorrer também a amplificação da transmissão entre humanos. E ainda existem os animais sinantrópicos, que são aqueles que se adaptaram a viver junto do homem, como é o caso dos mosquitos, por exemplo. Esses animais, eles servem de vetores para transmitir algumas doenças, como a febre amarela, a dengue ou a febre zika. Essas são algumas doenças causadas por diferentes coronavírus, mas hoje vamos destacar aqui a SARS e a MERS, que foram caracterizadas com infecções mais severas. A SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, se originou em 2002 na China. O coronavírus da SARS passou de morcego para civetas antes de infectar o homem. Essa doença se espalhou para 26 países, com 8.098 casos confirmados e 774 mortes, mas após 8 meses a doença já havia sido controlada. A MERS, ou Síndrome Respiratória do Oriente Médio, teve origem em 2012 na Arábia Saudita. O coronavírus da MERS teve um morcego como hospedeiro natural, depois o vírus pulou para o dromedário e depois infectou o homem. Diferentemente da SARS, a MERS ainda não foi erradicada, mesmo depois de 8 anos. O número de casos confirmados gira em torno de 2.500 em 27 países e com 858 mortes. O vírus da MERS, embora muito mais letal do que o da SARS, ele é muito menos transmissível. Nessas duas doenças, a SARS e a MERS, os infectados quase sempre apresentavam sintomas antes de se tornarem contagiosos. Por isso, era possível isolar os doentes antes que eles infectassem outras pessoas. Na Covid-19, isso não acontece. É possível transmitir a doença antes mesmo do aparecimento dos sintomas. Por isso, dos 3 coronavírus, o da Covid-19 é o mais preocupante. Essa doença ela tem a menor taxa de letalidade, mas é muito mais transmissível. Hoje, a Covid-19 tem mais de 6 milhões de casos confirmados e mais de 370 mil mortes em 188 países. Em março de 2020, esse trabalho demonstrou que o SARS-CoV-2 não é resultado de uma manipulação genética, ou seja, o novo coronavírus não foi fabricado em laboratório, demonstrando assim que a Covid-19 tem de fato origem zoonótica. Até chegar no homem, há indícios de que o morcego é o transmissor primário. Estudos recentes mostraram que o pangolim pode ser o transmissor secundário.
Esse estudo mostrou que o genoma do coronavírus encontrado nos pangolins era 91,02% idêntico ao SARS-CoV-2. O pangolim é um mamífero ameaçado de extinção e é um dos animais mais traficados na Ásia. Esse estudo descreveu a dinâmica de uma infecção, e esse modelo tem 3 estágios. O estágio 1 é chamado de pré-emergência. Nesse estágio, não ocorre nenhuma infecção humana. O patógeno pandêmico ainda está no seu reservatório natural. O estágio 2 é chamado de emergência localizada. Nesse estágio, ocorre o contato inicial de um patógeno da fauna silvestre ou de animais domésticos com as pessoas. O estágio 3 é chamado de emergência pandêmica. Nesse estágio, ocorre a transmissão sustentada do vírus de pessoa para pessoa e a disseminação em larga escala. Vamos agora mostrar a dinâmica de infecção da Covid-19. No estágio 1, não havia nenhuma infecção humana. O novo coronavírus ainda estava no seu reservatório natural, que era um morcego lá no mercado da China. No estágio 2, o vírus se espalhou pelos pangolins que infectaram as pessoas do local. E no estágio 3, o novo coronavírus se espalhou em pessoas por repetidos ciclos de transmissão e, finalmente, a Covid-19 se alastrou globalmente. Tudo indica que os primeiros casos da Covid-19 surgiram no mercado de frutos do mar em Wuhan, uma cidade da China. Esse tipo de mercado é conhecido como mercado úmido. A venda de animais em mercados úmidos ocorre em várias partes do mundo, mas principalmente na China e no Sudeste Asiático. Os mercados úmidos são locais onde a água é derramada sobre os produtos para mantê-los frescos. A maioria desses mercados não comercializa animais selvagens, mas no mercado de frutos do mar de Wuhan tinha uma seção de animais selvagens onde eram colocadas à venda tanto espécies vivas quanto abatidas. O que torna esses mercados um risco em potencial é o contato de animais silvestres e domésticos aglomerados de uma forma que nunca seria possível encontrar na natureza. Esses animais, eles são submetidos a estresse e com isso o sistema imunológico é afetado e eles passam a compartilhar vírus, gerando mutações e infecções cruzadas. Na figura 1, nós podemos ver os animais confinados e isso acontece tanto nesses mercados como em granjas de criação de frangos, por exemplo, em vários outros países do mundo. Os animais, eles têm contato muito próximo uns dos outros, convivendo com fezes e secreções de outros animais, inclusive de animais mortos, e isso favorece a disseminação de vírus muito rapidamente entre eles. Nas figuras 2 e 3, nós podemos observar a manipulação, limpeza e corte do animal antes do consumo. Nessas atividades ocorrem muitas oportunidades de exposição direta dos tecidos humanos aos patógenos que podem estar presentes ali no sangue e nas secreções. Na figura 4, podemos observar mais uma oportunidade de contaminação quando o vendedor passa a sacola para o comprador. Há vários fatores de risco para as novas e reemergentes zoonoses, e esses fatores estão inseridos em um daqueles 3 estágios que nós falamos anteriormente. Um dos fatores é o tráfico de animais silvestres. Vale acrescentar aqui que esses fatores não são encontrados exclusivamente na China, mas em vários outros países do mundo.
No Brasil, por exemplo, há um tráfego intenso de animais silvestres que movimenta bilhões de dólares por ano e que favorece a disseminação de vírus desses animais para os seres humanos. Em torno de 38 milhões de animais são retirados do Brasil todos os anos. Outro fator de risco são as grandes aglomerações urbanas e a criação intensiva de animais para o consumo humano. O desmatamento e a expansão acelerada da agricultura levam os seres humanos a ocupar áreas nunca antes ocupadas, e é nessa situação que o homem entra em contato com os patógenos presentes nos animais do local. Os fatores socioeconômicos, como a desigualdade social, o enfraquecimento da saúde pública e a falta de saneamento básico, também contribuem para o surgimento e a proliferação das doenças infecciosas emergentes. Vale destacar a importância cada vez maior das pesquisas científicas, que vêm inclusive alertando sobre o aparecimento de novas pandemias e o reaparecimento de outras. Nós vimos nessa aula que o comportamento e os hábitos humanos potencializam o surgimento e a disseminação das doenças zoonóticas. Chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigada e até a próxima!